Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos de volta com mais uma atualização da safra norte-americana. Solta a vinheta aí! Vamos começar falando do clima. Nos últimos 7 dias, boa parte do Corn Belt recebeu alguma precipitação. Essa precipitação foi um pouco mais forte, chegando aí de 50 a 100 milímetros nas áreas que vocês podem ver em amarelo ou laranja, e um volume menor de chuvas nas áreas em azul e verde. Para os próximos dias, são esperadas chuvas apenas mais na região oeste do Corn Belt, aí nas Dakotas, Nebraska e Kansas. Um pouquinho de Minnesota também, mas para o leste não é esperado nenhuma chuva. Falando agora dos números, o milho atingiu 65% da área plantada, o que é 6 pontos percentuais acima da média dos últimos 5 anos, e 30% da área emergida, com 5 pontos percentuais acima da média. Já a soja está quase metade da área plantada, 49% da área, que é 13% acima da média dos últimos 5 anos. E 20% dessa área ela já está emergida, com o que é 9 pontos percentuais acima da média. Com relação aos preços que a gente sempre traz aí, no momento que eu olhei, a soja está cotada a 13 dólares e 5 centavos e o milho a 5 dólares e 56 centavos. Uma outra informação importante também, o USDA lançou um relatório aí na semana passada e há uma previsão de recorde de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho, o que pode afetar aí o mercado brasileiro. Agora falando aqui do leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, o plantio está bem adiantado, está avançando bem acima da média dos últimos 5 anos, mas a precipitação está um pouco tímida. Recebemos algumas chuvas na semana passada, que variou dependendo aí da região. Alguns locais mais ao sul de Illinois chegou aí a 50, 100 milímetros, uma chuva que foi muito bem-vinda, mas em alguns lugares esse volume foi bem menor. Falando aqui de Champaign, a gente recebeu um volume relativamente pequeno e o solo ele está ficando seco. As plantas não estão sentindo muito ainda, mas não tem previsão de chuva para os próximos dias, o que pode trazer aí algum efeito negativo. Então vamos ficar de olho para ver como serão as condições dos próximos dias. Buenas moçada, mais uma vez aqui no Kansas para trazer informações da safra. A verdade é que novidade a gente não tem muito. Como eu falei na semana passada, depois de tanta chuva, o produtor esperando o solo secar um pouquinho mais para voltar para a lavoura, no início dessa semana a gente voltou a ter chuvas por aqui e também temos previsões de algumas pancadas durante a semana. Em relação ao milho, ele já vinha sendo muito bem plantado antes das tempestades que a gente teve, então a gente está aí na faixa de 61%, 62%, que é o esperado para essa época do ano em comparação aí aos últimos 5 anos, porém para a soja a gente teve um avanço bem importante. A gente tem cerca de 49% comparado com o que foi de 29% no ano passado. Então a gente está muito adiantado em relação ao ano passado. Eu tirei algumas fotos hoje enquanto estava na lavoura, você pode acompanhar aqui no cantinho da tela a foto de soja e também de milho, você tem uma ideia do que a gente está vendo por aqui. Aquela soja plantada mais cedo está começando a emergir agora, lembrando que ela foi plantada depois do milho. E o milho, obviamente, já está um pouquinho maior, já emergiu. E praticamente todas as lavouras de milho que foram plantadas antes das tempestades que a gente teve, já está com uma emergência muito boa e já está aí para fora do solo, já aproveitando a luz solar para fotossíntese. Vamos ver o que a semana que vem nos aguarda e não se esqueça de se inscrever no canal. Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos aqui para passar para vocês o update da semana num estado diferente. Estamos aqui na Pensilvânia, bem longe lá do cinturão do milho, fazendo uma viagem técnica. Campo de cevada, mas quando a gente muda a câmera aqui, olha só que interessante. Na verdade é um consórcio de cevada com soja. Então o produtor aqui faz 4 linhas de cevada, 2 linhas de soja, né? Tentando aí fazer o máximo uso da terra, né, dentro da estratégia dele aqui para conduzir esse campo. Uma coisa interessante aí, né, para quem nos acompanha no Instagram do AgroConnection, a gente está trazendo aí várias informações do antro aqui dos Estados Unidos, das culturas de cobertura, de diferentes
manejos para atingir produtividades altas não só de soja e milho, né, mas também cevada, trigo, né, já que aqui é um estado que também tem uma bacia leiteira bem interessante. Sobre Nebraska, né, a gente estava até segunda-feira por lá, choveu muito na última semana, a gente teve aí 5 polegadas de chuva, o que nos dá aproximadamente 125, 130 milímetros mais ou menos, né, o que para nós é uma chuva bastante considerável, nos tirou do campo um pouco, né, aquele ritmo bem forte de plantio, né, se estancou um pouco. É claro, a parte leste do estado não teve tanta precipitação, então avançou bastante e então vamos ver o que é a próxima semana aí, se vai chover, se não vai, a gente vai ter uma janela melhor aí para continuar o plantio e logo menos a gente já deve ter algumas informações sobre como tá as culturas no campo, tá bem? Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Olá, amigos e amigas do AgroConnection, eu sou o Giovanni, passando aqui para reportar os estados de Iowa e Missouri, onde as condições para plantio aqui estiveram excelentes nas últimas semanas. E para alegrar ainda mais os produtores aqui dessa região, as áreas já plantadas no estado do Missouri receberam uma precipitação de até 90 milímetros e praticamente todo o estado recebeu um pouco de chuva. E no estado de Iowa, que recebeu uma média de 42 milímetros, chegando em máximas de até 120 milímetros no estado. E como vocês puderam ver nos dados já apresentados, tanto o plantio de soja quanto de milho já estão bem antecipados por aqui. O estado de Iowa, que já está cerca de 15% adiantado na média dos últimos 5 anos, e o estado do Missouri, que já está cerca de 20% adiantado na média dos últimos 5 anos. E isso, mais uma vez, é devido às condições climáticas que estavam muito secas até o início desse mês. Nessa última semana, o plantio deu uma parada por aqui por causa das chuvas, dificultando o acesso para fazer o plantio, mas as previsões para as próximas semanas é de um tempo mais quente e seco, o que provavelmente vai deixar os produtores voltar a plantar a todo vapor. E vamos ficando por aqui com as atualizações do estado de Iowa e do Missouri. Um abraço a todos e semana que vem provavelmente voltamos com notícias de muito plantio sendo realizado por aqui.